demasiadamente longo aqui nesse primeiro dia falando de informações históricas. Tá bom, vamos fazer assim? Então abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. Nós estaremos peregrinando nesse livro durante esse primeiro semestre. E a temática da nossa série é esta daqui que está sendo projetado. 1 Pedro, vivendo em um mundo que não é nossa casa. Essa é a proposta da carta de Pedro a esses irmãos. Escrever a eles, mostrando que eles estão vivendo num mundo difícil, num mundo cheio de obstáculos, num mundo onde há sofrimento. Mas que eles possam ficar seguros, porque a casa definitiva deles não é esse mundo, mas é a nossa casa nos céus. Então eu quero trabalhar em Pedro nessa direção. A gente está sofrendo, né? Há conflitos nesse mundo mau. Mas fica tranquilo, porque a nossa casa não é aqui, a gente está passando por aqui. Então é mais ou menos isso que nós vamos trabalhar ao longo dessas exposições aqui em 1 de Pedro. Ok, eu estou com a NAA, nova versão internacional, desculpa, a nova Almeida atualizada. Então, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 de 1 de Pedro. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Peça a Deus aí no seu íntimo, no seu coração, que possa falar a você de uma forma particular, né? Nós temos dilemas, desafios, demandas diferentes. E certamente você entrou aqui com demandas, expectativas diferentes da do seu irmão, mas a nossa esperança e conforto é que a palavra de Deus fala a corações distintos. Essa é a nossa esperança, né, gente? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Senhor, é bom estar aqui de volta e falar com os meus irmãos da parte do Senhor. Obrigado porque nós podemos abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, expor a palavra de Deus e aplicar à vida. E obrigado porque o Teu Espírito Santo, que habita em nós, salvos em Cristo, faz com que entendamos essa palavra. Isso é o privilégio de filhos, o pai falar e filhos ouvirem. Obrigado por isso. Que nessa noite, uma vez mais, o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. A geração X, a turminha dos 40 a 60 anos, vão se lembrar de um saudoso tempo em que as pessoas se relacionavam através de cartas. Lembra? De uma era um pouco distante, onde você mandava uma carta perfumada para sua namorada. E aquela carta, quando você abria aquilo, recendia o ambiente onde você estava. Você lia aquela carta, lembrando do cheirinho dela. O homem não fazia muito bem isso, mas você lia, você pegava a textura da folha, você até mesmo contemplava a textura da caneta com que ela escrevia para você. Um tempo bom, um tempo onde as pessoas se relacionavam e comunicavam através de cartas. Aliás, deixa eu falar algo para vocês. Uma carta, uma simples carta, mudou a história da minha família, o rumo da história da minha família. Deixa eu te contar de forma mais resumida o que eu quero dizer. O pai da minha avó, o senhor Lulu, então meu bisavô, ele morava no interior da Bahia. Quando então, determinado dia, ele estava lá, então o carteiro bateu na sua porta, ele entregou uma carta. A carta era do seu irmão, que já estava no Mato Grosso há algum tempo, e a carta dizia: querido irmão Lulu,
venha para a terra aonde o ouro reluz. Aquilo encheu o coração do meu bisavô. Mas que depressa ele pegou as suas mulas, poucas que tinham, colocou tudo aquilo que tinha sobre a mula ou as mulas. Então pegou 7 meninos pequenos, aqueles que conseguiam andar, eram maiores, iam andando junto com ele e com a minha bisavó, e aquelas poucas crianças pequenas poderiam ir montado no lombo do burro. Partiram então da Bahia rumo a uma terra que não manava leite e mel, mas reluzia como ouro, sem GPS. Perguntava a minha avó, como que a senhora fazia? Ela assim, eu não sei muito, porque eu era das menores e vim no lombo do burro. Mas eu digo assim, como é que vocês saíram de um lugar onde nada tinha, não tinha GPS, nada disso, Waze, nada relacionado? Ela falava assim, não, o meu pai vinha na batida do trieiro. Jesus Cristo, o que é isso? Então a primeira cidade grande foi Uberlândia, onde pararam, e eu disse assim, por que a senhora não parou lá e ficaram lá em Uberlândia? Porque desceram para Mato Grosso, porque era uma terra que reluz como ouro. Então depois de 3 meses chegaram então na terra que reluzia como ouro. Mas para resumir a história, não era bem assim, porque a terra não reluzia como ouro. Chegaram lá, começaram a trabalhar, e, por fim, não ficamos ricos, não sou fruto, então, dessa terra que reluzia como ouro, apenas de uma família simples, que teve a sua história mudada por uma simples carta. Aliás, é disso que nós vamos falar, de uma simples carta, a carta que nós temos em mão, essa carta escrita por Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro. Essa carta tem algumas características surpreendentes. A primeira característica surpreendente dessa carta é que ela tem detalhes surpreendentes. Perceba você que essa carta foi escrita por Pedro. E até aí, se nós pudéssemos apenas ler Pedro, ponto, já daria um sermão muito bom. Porque essa carta foi escrita por um sujeito, aquele Pedro inconstante, aquele Pedro que negara a Jesus Cristo, né? E agora então, depois de algum tempo, já um Pedro maduro, ele consegue escrever agora uma carta recheada de evangelho. Agora ele consegue escrever uma carta já maduro, onde ele mostra aspectos de uma vida que foi alcançada pela graça e mais, de uma vida que foi amadurecida agora por Jesus Cristo. Ele não é mais aquele Pedro um tanto inconstante dos evangelhos, agora ele já é um Pedro mais amadurecido, e ele escreve uma carta cheia de detalhes de graça de Deus. Essa carta é surpreendente por causa do seu conteúdo. Pedro vai escrever essa carta e ele vai tocar aqui em pontos da existência humana. E se há algo que Pedro vai tocar aqui, e vai tocar com você também, é aquilo que chamamos de sofrimento. Essa carta é a carta do sofrimento. A leitura dessa carta, então, nos leva a refletir sobre a realidade do sofrimento. O que o sofrimento faz com a gente? Quais são as tentações inerentes ao sofrimento? Como é que eu respondo ao sofrimento? São questionamentos, são perguntas que Pedro, então, tenta responder na sua própria escrita, mas além de ser uma carta com detalhes interessantes, além de ser uma carta com conteúdo interessante, esta carta, ela tem um tom pastoral, legal, hein, gente? Tem um tom pastoral aqui, que consola e conforta o nosso coração. Agora o Pedro passou experiente, ele não é aquele menino mais afoito de antes. E agora o Pedro, ele vai pegar os seus leitores, e ele vai pegar essa turma, e vai empurrar essa turma para os muros além do seu próprio sofrimento. Que legal isso, que legal isso, que legal isso. E essa carta ela tem uma estrutura um tanto interessante, e se você quer ler uma carta, um livro, você precisa saber da estrutura dele. Eu falo isso aqui e a gente vai para o texto, combinado?
Essa carta ela tem uma estrutura muito fácil de ser lida. O Pedro aqui, ele pretende que seus leitores entendam primeiro o que eles são diante de Deus, para que então, depois que eles entendam quem eles são, qual é a identidade deles em Cristo, agora então, sabendo quem são em Cristo, eles estão aptos a lidar com o sofrimento natural desse mundo caído. O Pedro, ele quer mostrar isso para a turma. Para você viver em uma sociedade marcada por uma ética e moral sem princípios, o crente precisa saber primeiro quem ele é. Quem ele é. Então, a questão central aqui a ser tratado por Pedro é a seguinte, gente. Eu só vou conseguir enfrentar os conflitos deste mundo caído se eu entender quem eu sou em Cristo. Há uma questão de identidade. Você vai sucumbir às pressões desse mundo se você não sabe quem você é. Pegou? É isso. Vamos para o texto? Então vamos lá. Nós vamos aprender duas coisinhas simples desse texto, mas bem marcantes para nós. A pergunta continua. Quando nós estivermos relacionando com esse mundo, e você vai se relacionar com esse mundo. E por se relacionar com esse mundo, em algum momento você vai estar em conflito com esse mundo. É natural. Portanto, essa é a pergunta. Quando eu estiver relacionando com esse mundo, com princípios éticos e morais diferentes do nosso, e quando isso gerar conflito, e esse conflito gerar sofrimento, o que nós precisamos fazer? É isso que Pedro quer mostrar para essa turma. Vocês estão vivendo num mundo de conflito, e conflito gera sofrimento. Mas quando você deparar com sofrimento, o que você deve? Mensagens para nós aqui. A primeira coisa que nós aprendemos desses dois versos é que quando o conflito surgir por viver nesse mundo mal, a gente precisa se lembrar de quem realmente nós somos. Pegou? Você precisa se lembrar amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quem você é. Há uma relação de identidade. Se não, perceba aqui como Pedro se dirige aos seus leitores. Eu acho interessante que Pedro já não chega para aquela turma a quem ele escreve e diz assim, meus irmãos em Cristo. Não. Ele se dirige àquela turma usando aqui dois termos que são de fundamental importância para a nossa interpretação, até porque a nossa interpretação ela é histórica e gramatical. Eu preciso da gramática para entender o texto. E Pedro aqui ele usa dois termos a se referir a quem escreve. Por favor, volte a sua Bíblia. Começa o texto dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a quem ele escreve? Aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Agora a pergunta que precisamos fazer ao texto é a seguinte: por que Pedro se refere aos seus leitores como eleitos e forasteiros? Por que Pedro não começa apenas dizendo irmãos em Cristo, como Paulo outrora faria? Não. Sabe, gente, é muito comum nós esquecermos quem somos quando nós estamos sofrendo. É comum. Às vezes a dor ela é tão intensa, o conflito é tão extenuante, que gera em nós uma amnésia de identidade. É muito normal, quando o conflito bate na porta da sua casa, do seu coração, e aquele conflito começa a gerar sofrimento, a sua identidade é afetada. Deixa eu dar um exemplo.
poxa vida, eu sou um fracasso mesmo, hein? Como pai, eu sou um fracasso. Como mãe, poxa vida, é mesmo, esse sofrimento está me fazendo chegar à conclusão de que o meu lugar não é ser um profissional, um empresário. Você está vendo? Você está vendo como o sofrimento e a confusão gera em nós uma amnésia de identidade. Esse termo não é meu, de Paul Tripp. Ele diz assim, uma amnésia de identidade. Eu começo a questionar quem sou. Eu estou sofrendo. O peso está sobremodo, uma redundância, pesado. Aí você começa a ter sentimentos de autopiedade. Porque eu não tenho amigos, né? Eu não tenho a quem abrir o meu coração. Eu não tenho a quem me espelhar como referência. Você começa a ter atitudes de questionar quem você é. E então o questionamento começa eu. Aliás, gente, uma das grandes tentações do sofrimento é gerar em nós sentimentos autocentrados e autopiedosos. Pastor, o que é isso? Calma, deixa eu te explicar. Há uma tentação muito comum quando nós estamos em conflito e sofrimento. É a gente começar a ter pena de nós mesmos. Não é assim? Não é assim. Você começa a ter pena de você. Você começa a olhar do lado e dizer assim, se eu fosse aquela mulher, eu não teria o meu problema. O problema é que eu estou sozinha. O problema é que o problema. Cara, você está entendendo por que agora Pedro começa a sua carta mostrando assim aos eleitos de Deus? Porque Pedro está querendo mostrar para aquela turma quem eles são. Antes de falar em sofrimento, antes de falar como responder ao sofrimento, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Qual é a minha real identidade? E Pedro então começa a sua carta lembrando aos seus leitores quem eles são, qual é a sua real identidade. Vocês não são o sentimento de vocês. Isso é muito comum, porque quando começamos a sofrer, o nosso sofrimento gera conflito e confusão, e nós começamos a nos identificar com os nossos sentimentos. Eu sou o meu sentimento. Não, você não é o seu sentimento. Você é um filho amado de Deus que por alguma razão ou circunstância, você está sentindo isto, mas o seu sentimento não define quem você é. Entendeu? É isso que Pedro está tentando mostrar para aquela turma. Mas além de chamá-los de eleitos do Senhor, mostrando que, olha, vocês não valem muita coisa não, mas Deus ama vocês. Pedro fala assim, além de ser amados por Deus, mesmo não merecendo, vocês são forasteiros. E aí eu preciso pedir licença, porque eu preciso voltar um pouquinho na história, sobretudo a história cultural daquele tempo. Lembra? O combinado nosso. Eu vou ter que jogar algumas informações ao longo das mensagens, ok? Para não ficar uma coisa tão maçante. Pedro se refere àquela turminha, além de ser eleitos, mas chama-os também de forasteiros. E aqui nós estamos falando de judeus que se converteram ao cristianismo e gentios que também se converteram ao cristianismo. Estudiosos vão debater esse negócio, mas em suma é isso. Eram judeus que eram de tradição judaica que se converteram e ficaram crentes. E gentios que não eram ninguém naquela época e se tornaram crentes. Era essa turma. Agora, voltemos um pouquinho na história. Perceba que no primeiro século depois de Cristo, o termo forasteiro, naquele tempo, era usado para designar uma pessoa sem cidadania no lugar aonde ele residia. Pense você mudando para os Estados Unidos e ali você mora temporariamente ali, sem ser cidadão daquele lugar.
Pedro está usando esse termo para isso, não é? Você vive temporariamente em um determinado lugar que não é a sua terra, e por causa disso, e por causa de você não ter direitos como os nativos e privilégios como os nativos, você é um forasteiro ali. Ora, por que Pedro usa esse termo? Por uma única razão. Pedro está usando esse termo de forma metafórica. Pedro está dizendo assim: queridos irmãos, já de pronto eu quero dizer algo para vocês que deve encher o coração de vocês. Primeiro, vocês são amados de Deus. E segundo, vocês estão vivendo numa terra que não é a terra de vocês. Vocês estão vivendo aqui sem cidadania, e é natural que o crente viva sem cidadania nesse mundo, porque nós não somos desse mundo, nós estamos passando por este mundo. Pegou? Então, é por isso que o cristão, ele sempre vai estar lidando com conflitos nesse mundo. Amanhã, quando você se levantar cedo para ir trabalhar, amanhã eu não trabalho, é minha folga. Vocês vão ter que acordar cedo. Amanhã você vai enfrentar conflitos no seu trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais, em casa ou fora de casa. Você vai ter que resolver conflito de outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo que é orientado por crenças distintas das nossas crenças. Nós vivemos num mundo que é orientado por comportamentos que são distintos do nosso comportamento. Por você estar vivendo numa terra que não é sua, numa nação que não é sua, metaforicamente falando, você vai ter que lidar com costumes que é deste mundo, mas não é seu. Você vai ter que lidar com crenças que não são crenças da sua terra, mas dessa terra. E quando você se deparar com crenças que são fundamentadas dessa terra e não crenças fundamentadas da eternidade, isso vai gerar conflito, é natural. Sábado nós estávamos ontem, né? Nós estávamos em casa e uma hora ou outra a gente gosta de comer de frente à TV. Né? Isso é um problema. Porque às vezes você come sem perceber, você come muito sem perceber, né? Os profissionais nutricionistas falam, não coma diante da TV, porque você come sem perceber, aí você come muito. Mas a gente come lá em casa, eventualmente. E aí, tá difícil procurar um programa para a gente assistir em família, não tá não? Se eu boto no esporte, a Josi, pelo amor de Deus, esporte não. Se a Rafa quer desenho, eu falo, não aguento mais desenho, pelo amor de Deus, o dia todo vendo desenho. Então, já está vendo, é um conflito de crenças. Viver é um conflito. Então, nós colocamos num programa de culinária. E aí, o rapaz e a moça estavam ensinando a fazer um macarrão. E até então, tá legal, vamos assistir culinária. E aí, o cara fez um macarrão tal, e tinha duas pessoas, dois homens lá no programa de entrevista, e come lá. Aí o que fez o macarrão fala assim para os dois: experimente o macarrão. E aí eu estou aqui. Quando eu penso que não, um indivíduo pega o macarrão, espaguete. O que está do lado dele pega o mesmo macarrão na boca. Lembra? Aquele desenho do cachorrinho que vem assim. Eu estou lá. Aí começaram macarrão e macarrão. E o rosto encontrando um outro. E eu doido para mudar de canal. Muda para Rafaela. Não deu tempo. Travou o controle. Não foi. Perdi. A guria viu. Tá vendo, Rafaela? É conflito. Sabe por que é conflito? Porque nós vivemos num mundo com crenças diferentes das suas crenças. Nós vivemos num mundo em conflito e sofrimento porque nós lidamos com uma cultura que não é a nossa cultura. E quando nós lidamos com uma cultura e com crenças que são diferentes das nossas crenças, nós vamos
Viver conflito. Viver conflito. Deixa eu aplicar isso para nós. Meu querido irmão, deixa eu te falar algo sério. Se você é um eleito do Senhor Jesus, se você é salvo em Cristo, o seu coração vai sofrer em situações em que o coração de outras pessoas não irá sofrer. Se você é um eleito do Senhor Jesus, seu coração vai se alegrar em situações em que o coração de outras pessoas não vai se alegrar. Se você é eleito de Cristo, você vai olhar para eventos dessa sociedade, onde pessoas estão rindo e se alegrando com esses eventos, você vai chorar por esses eventos. Deixa eu dar um exemplo. Se você é um eleito de Cristo Jesus, você não vai conceber eventos como o divórcio, o aborto, o adultério, a homoafetividade e afins, da mesma forma que essa sociedade concebe. Porque você é eleito de Cristo, você tem crenças diferentes. Agora será estranho, meu irmão, se você está convivendo com essa sociedade, com a cultura presente, e o seu coração se alegra com as mesmas coisas que os ímpios se alegram. Será delicado se o seu coração não chora por aquilo que os ímpios estão sorrindo. Se você é um eleito do Senhor, você tem crenças diferentes. Eu queria também me dirigir a você que é homem. Meu irmão, deixa eu te perguntar um negócio. Saber que você não é deste mundo, saber que você está passando por aqui, mas o seu lugar é a eternidade com o Senhor, essa convicção molda a maneira como você responde à sua esposa e à sua filha, aos seus filhos. Saber que você não é deste mundo, que você é forasteiro, você está passando por aqui, mas a sua pátria é celestial. O que essa crença traz de implicação na forma como você lida com a sua esposa, com seus filhos? O fato de você saber que você não é deste mundo, você está passando por aqui, o que essa crença traz de implicação na forma como você faz negócio, na forma como você investe o seu dinheiro? Como? Se você está crente, convicto de que você está passando por aqui, mas você não é daqui, isso tem que influenciar a forma como você trata as pessoas. Isso tem que influenciar e determinar a forma como você investe o seu dinheiro, como você investe no reino de Deus, como você faz negócio no dia a dia. Essa é uma crença que deve intervir ou interferir na sua prática. É uma ortodoxia que gera uma ortopraxia, uma prática de vida. Então, quando o sofrimento bater lá na sua casa, você precisa se lembrar de duas coisas. Eu tenho um pai que me ama, que me chama pelo nome. Um pai que me tirou de uma situação muito mais grave do que essa que eu estou passando. Eu ia para o inferno. Ele me tirou de lá. E esse mundo não é o meu mundo. Isso vai passar. Isso vai passar.
Quando o sofrimento bater à porta do seu coração, lembre-se, Deus tirou você de uma situação muito mais complexa da que você está vivendo hoje. Eleitos do Senhor. Mas esse texto nos ensina uma segunda verdade. Uma segunda verdade impressionante. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que quando os desafios chegarem, além de eu pensar quem eu sou, é uma questão de identidade, eu preciso também pensar na dimensão do amor de Deus por mim. Perceba o seguinte, o tema quem é você, ou a identidade, continua sendo tratado aqui em Pedro. No sofrimento eu preciso me lembrar que eu fui alvo de um amor que não se dimensiona. Esse é o amor de Deus por você. Você não consegue dimensionar amor. Nem o seu. Quanto que você me ama? A Josi brinca lá em casa. Fafá, você me ama? Muito ou pouco? Muito. Quanto de muito? Não sei, mas ninguém consegue. Agora, você consegue imaginar ou dimensionar o amor de Deus por você? É esse o exercício que eu preciso fazer quando eu estou em confusão, quando eu estou em conflito. E observe então que este é o conselho que Pedro dá aos seus leitores originais. Ele vai dizer assim, olha, eu vou falar daqui um pouco sobre sofrimento, vocês vão sofrer. Olha, vocês estão sofrendo. Mas então, quando você estiver sofrendo, faz um exercício. Lembre da dimensão do amor de Deus por você. Aí a turma de certo falou assim, Pedro, como assim? Como que é esse negócio de lembrar do amor de Deus? Aí Pedro, então, ele vai usar uma palavrinha, ele vai falar assim, olha, verso 2, vocês são eleitos do Senhor, segundo a presciência de Deus. Tá, eu sei essa palavra, talvez uma palavra um tanto desconhecida para muitos. Pastor, o que é presciência? Está pesado, não estou conseguindo entender. Calma, você vai entender. Tenha paciência, eu vou te explicar. Relaxa. Pense no seguinte, presciência é Deus saber de todas as coisas. Você precisa saber disso. Ei, querido, pense no seguinte, quando eu penso na presciência de Deus, eu começo a entender um pouquinho, não tudo, da dimensão do amor de Deus por mim. Sabe o que eu estou dizendo? E o que eu estou dizendo para você é que Deus colocou o amor dele sobre você, antes que ele tivesse feito a primeira matéria desse mundo. Antes de Deus criar qualquer elemento natural desse mundo criado, Ele já tinha amado você. Você entende isso? Antes dele criar qualquer partícula, qualquer átomo, qualquer outra coisa, Ele já tinha amado você. Vocês são eleitos, Pedro dizendo, pela presciência. Antes de tudo acontecer, Deus já amava vocês. Então, o que Pedro está querendo dizer para aquela turma, e para vocês e para nós, é que nós temos um Pai que nos conhece em absolutamente tudo. E pasmem, você tem um Pai que te conhece em absolutamente tudo, e ainda assim continua te amando, que é o pior, ou que é melhor. E um dia eu estava vendo uma pessoa falar assim, se Deus te desse poderes, o que você queria? Eu queria saber de tudo, queria saber até do pensamento do outro, lá, se ele está me desejando mal ou não. Mas vamos supor que você tenha. Deus falasse assim, vou te dar um superpoder, um sobrenatural. Aí você fala assim, eu quero ter presciência, eu quero conhecer tudo. Você já imaginou o quanto esse negócio seria ruim?
você ter uma admiração por alguém, amar alguém, e você ter agora esse superpoder de tcharam, visão de raio-x, você vai lá na mente e você consegue ler, visualizar os desejos, os sentimentos, as vontades, as motivações daquela pessoa. Cara, eu não queria isso para mim, não. Mas eu não queria mesmo. Sabe por que eu não queria? Porque o meu amor iria se esfriar por essa pessoa. Porque na minha cabeça, essa pessoa a quem amo, ela só tem virtudes, né? Na grande maioria é assim. E aí eu ia me deparar com a feiura da mente e do coração dessa pessoa, e eu ia falar, opa, peraí, eu pensei que que você era o cara, que você era uma mulher de referência, você está pior do que eu, ué. Esse é o lance. Deus sabe de tudo. Deus sabe da podridão do seu coração. Do meu também. Deus sabe o que você deseja. Deus sabe a quem você deseja. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você faz e o porquê que você faz. E ainda assim, continua te amando. É isso, gente. É nisso que eu tenho que pensar quando eu estiver sofrendo. É na dimensão de um amor que eu não consigo descrever. Eleitos pela presciência. Deus te ama. Deus te ama. E a pergunta é: quem é você? Quem é você? A resposta a essa pergunta é fundamental para você estar apto para enfrentar os sofrimentos que vão vir. Quem é você? Se você é a sua profissão, o sofrimento vai esmagar você. Porque uma hora você pode deixar de ser a sua profissão. Se você é o seu sentimento, o sofrimento vai esmagar você. Porque o seu sentimento, ele oscila. Agora, se você é o filho amado de Deus, você está preparando para enfrentar o sofrimento. Eu não sou a minha profissão. Sofrimento, conflito, eu não sou meus sentimentos. Eu sou filho de Deus. E isso é fundamental. Isso é maravilhoso, gente. Porque o Pai me ama. E porque o Pai sabe tudo a meu respeito. Seja qual for a situação em que eu me encontrar, eu posso dizer: meu Pai sabe disso. Em cada lugar que eu colocar o meu pé, e aquilo gerar insegurança, ansiedade, por estar num lugar novo, eu posso dizer: o meu Pai conhece esse lugar. Quando eu estiver emaranhado em meus sentimentos e conflitos, e portanto não saber decifrá-los, verbalizar os meus sentimentos, porque é natural. Há momentos que você está tão confuso, que você não consegue verbalizar essa confusão. Mas eu posso dizer, por mais que eu não saiba o que está acontecendo comigo, o meu Pai sabe. Ele sabe. Porque Ele tudo conhece. Eu quero caminhar para o final, dizendo algumas coisas.
Sabe? Na vida, gente, na vida, nem sempre nós temos que entender tudo. Impossível, né? É impossível. Mas na vida nós precisamos confiar em quem conhece tudo e seguir adiante. Se você esperar entender tudo para continuar a sua vida, você vai estacionar, porque você não vai saber de tudo. Tem coisas que não vão fazer sentido para você, absolutamente. Mas eu não preciso saber tudo, eu não preciso entender tudo, e você não vai entender tudo. Eu preciso tão somente confiar em quem sabe de tudo, e confiar e seguir, por fé. Eu não sei, mas o Senhor fala que é aqui, eu não estou vendo nexo nisso aqui, mas o Senhor diz que é aqui, eu vou aqui. É fé. Eu aprendo muito com criança, é por isso que eu gosto de menino. Sabe por quê? Faz um teste com seu filho pequeno. O seu filho, ele acorda pela manhã, se ele vai pela manhã à escola ou à tarde, mas ele vai para a escola, ele não quer saber quem vai pagar a escola, quem vai pagar o material, quem vai pagar o uniforme, ele não quer saber, ele vai para a escola. Por quê? Porque ele não sabe dos trâmites, ele não sabe de valor, ele não sabe quanto custa um lápis, mas ele confia em quem sabe daquelas coisas. O papai e a mamãe. Eu só vou. Ou você acha que quando você leva o seu filho no restaurante para comer uma pizza, ele chega e diz assim: quem vai pagar essa conta, hein? Uma pizza, um refrigerante, sem ter alguma coisa. Quem que vai pagar? Ele não vai fazer essa conta, ele vai chegar aí. O que tem? Não quero pizza não, eu quero batata frita. Não, menino, batata frita não, vamos comer só uma pizza, dá para todo mundo. Não, eu quero batata frita. Vamos pegar uma Coca-Cola que dá para a família. Não, eu quero suco de laranja. O guri não dá agora, tá? Por que ele senta, come e ele exige ainda? Porque ele confia em quem vai pagar a conta. É assim. Eu não vou entender tudo. Na confusão que a minha vida se encontra, eu não vou entender. Mas eu vou confiar em quem sabe. E sabe, a pior coisa a se fazer no sofrimento é querer entender os porquês. Tem coisa que não dá. Na tempestade, eu não tento entender qual é a velocidade do raio. Qual a velocidade daquele raio será, hein? Numa tempestade, eu não tento entender a relação entre som e luz. Eu não tento fazer uma equação física entre a energia do raio. No meio da tempestade, eu procuro abrigo. No meio da tempestade, eu busco algo seguro para me colocar. No sofrimento, eu apenas encontro abrigo. Raio está caindo, tempestades, ventos fortes, chuva. Eu não vou querer saber o porquê que choveu daquele tanto, quantos milímetros naquele dia. Eu quero encontrar segurança. E a segurança está no Senhor. É por isso que quando eu sofro, eu preciso trazer à minha memória quem sabe de todas as coisas. E que eu não vou saber de todas as coisas, mas eu preciso me abrigar sob aquele que tudo sabe. Isso é o conselho da palavra de Deus para nós. E o sofrimento, gente, é um chamado à obediência. Vocês foram eleitos para a obediência, diz Pedro. Gente, o sofrimento traz tentações ao seu coração? Ou você acha que apenas outras coisas trazem tentações?
Ou você acha que apenas o sexo traz tentações? Ou você acha que apenas o dinheiro traz tentações? O sofrimento traz tentações. O sofrimento pode te levar a pecar. E é muito comum, quando nós estamos sofrendo, ter a tentação da autocomiseração. Não é? É uma delas. Que por sua vez se desdobra em outras manifestações de pecado, tal como a mágoa. Você está sofrendo e você fica aquela autocomiseração, né? Ninguém vem me visitar. Eu não tenho amigos para abrir meu coração. Eu não tenho um conselheiro. Eu nunca tive um pai que fosse referência. Eu. Aí a manifestação disso é o quê? Você ficar magoado com o irmão. Você ficar magoado com o pastor. Você começar a ser cínico. Orgulhoso. Maledicente. O sofrimento é um chamado de Deus para a obediência. Nem sempre eu tenho que perguntar: o que eu vou fazer para sair do sofrimento? Senhor, o que eu vou fazer para sair do sofrimento? Há uma tentação sempre de projeção, de pegar o nosso sofrimento e projetá-lo na parede, de projetá-lo no mar, de projetá-lo ao ar. Nós queremos sair desse ambiente. Mas talvez Deus está falando: não, filho, você não está entendendo. Eu não quero tirar o sofrimento. Porque se eu quisesse, um dia, o vendaval estava muito grande lá com os discípulos, e o Senhor falou assim: Mar, fica quieto aí, vai. Ô, ventania, pelo amor de Deus, fica quietinho. E tudo se fez. Ou você acha que se Deus com um mandato, sai o sofrimento da vida desse rapazinho? Já deu. Ele poderia fazer, ele faz, mas talvez ele não quer, porque ele tem um propósito maior. Ele quer com sentimento, com sofrimento, estreitar o seu relacionamento com ele. Ele quer ensinar você, como um pai ensina um filho, a perseverar. Quando você vê seu filho ali lutando com alguns desafios que são inerentes da idade dele, é o coleguinha que falou alguma coisa na escola, é um bullying, alguma coisinha, e você diz assim: não, meu filho, mas vamos continuar. Você poderia muito bem anular isso dele, mas você, como um pai didático que ama, diz assim: não, isso é bom para você. Eu estou com dó, mas isso é bom para você. É assim que Deus faz. E às vezes a nossa tentação é: Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, me livra. Vamos mudar. Talvez o Senhor está me chamando para fazer uma outra pergunta, uma outra reflexão. É: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça enquanto sofro? Obediência. Eleitos pela presciência para a obediência. Eleitos pela presciência para a obediência. Eu vou sofrer, e nem sempre a minha oração é: me livra. Mas, Senhor, eu quero ser fiel no sofrimento. Eu quero obedecer o Senhor no sofrimento. Se o Senhor não quiser limpar o sofrimento, deixa. Mas me dê graça para obedecer enquanto sofro. Termino com uma história de Jenny. Não a conheço apenas por livro. Estou lendo um livro que conta a história de Jenny. Jenny é uma mulher de 33 anos, mãe de 3 filhos. No vigor da sua vida, iniciando a sua trajetória familiar, foi acometida de câncer, um câncer agressivo. Hospitalizada, quimioterapia, e por muito tempo ela era crente. Por muito tempo, Jenny sempre fazia o mesmo questionamento: tira de mim, Senhor. Tira isso de mim, Senhor. Tira isso de mim. Até um dia que um pastor a aconselhou, deu a escritura com ela, mostrou o evangelho a ela, e ela se deu conta que o questionamento precisava mudar.
não é apenas, Senhor, tire de mim, mas é, Senhor, me ensine a obedecer o Senhor, te amar, mesmo no leito da enfermidade. Me ensine a te obedecer, Senhor, mesmo sabendo que eu posso vir a faltar em 2, 3 meses e meus filhos ficarão em casa sozinhos. A chave mudou. Jenny entendeu. E ela começou naquele mesmo hospital a falar do Evangelho com amor. Jenny, eu quero que você esteja nesse hospital para ser uma boca minha aí, a tratar bem os funcionários médicos e falar do Evangelho. Jenny faleceu. Não aguentou. No velório dela, uma mulher se levantou, uma enfermeira, e de forma emocionada disse: essa mulher foi a testemunha viva de Jesus Cristo na minha vida. Eu fui encontrada por Cristo pelo testemunho dela. Há salvação. Nem sempre me tira do sofrimento, mas, Senhor, me ensine a te obedecer no sofrimento. Foi isso que Jesus Cristo fez. Foi isso que Ele fez. E talvez Pedro se lembrou disso quando escreveu isso aqui. Ele se lembrou, talvez, no dia que Jesus estava caminhando para um martírio. E Pedro virou para ele e falou assim: Senhor, desiste disso, vai. Senhor, não precisa fazer isso. Talvez agora Pedro se lembrou daquilo e disse: não. O sofrimento é propósito do Senhor. Que Deus nos abençoe. Lembre quem você é. Lembre quem você é. E lembre da dimensão do amor de Deus por você quando o conflito bater na porta do seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado por Pedro, nosso irmão, que, inspirado pelo Senhor, deixou esse legado de fé para nós. Obrigado porque nós podemos deitar agora, logo mais, com algumas incertezas quanto ao amanhã, mas descansar que o incerto é algo natural a mim e não ao Senhor. O incerto se relaciona com a minha finitude, mas não sobrepõe o infinito, o eterno, o Senhor. Eu posso deitar e dormir, porque o guarda de Israel não dorme. Essa é a esperança que eu tenho, Deus, para os meus sofrimentos. Eu não tenho domínio sobre a vida dos meus queridos, da minha esposa, da minha filha, dos meus irmãos também não. E essa nossa finitude, ela é boa para nós, porque nos leva para o Senhor. Porque se nós tivéssemos o domínio sobre qualquer coisa, nós iríamos nos distanciar do Senhor. Não iríamos precisar do Senhor. Porque não posso
eu caminho para quem pode. Porque não posso, eu me abrigo diante daquele que tudo pode. Fique com a gente, Deus. Que essa palavra assente em nossos corações ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para receber a bênção do Senhor? Agora, amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos, hoje e até o dia que o Senhor virá nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, deseje um abraço.